Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e decoração de bolo. E essa aula de hoje é continuação da semana passada. Se você não assistiu, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clica lá quando acabar aqui, é claro. Depois você vai e assiste essa aula anterior, que é uma base para essa aula de hoje. Aqui a gente vai ainda continuar construindo personagens, fazendo passo a passo para aprender a desenhar. É a maior dúvida de todo mundo, de todas as pesquisas que a gente já fez. Todo mundo diz, não sei desenhar, quero aprender a desenhar. Então é isso que a gente está começando agora, a construir agora, desde o zero, para ninguém começar o ano agora de 2021 com essa dúvida e depois deslanchar aí com os bolos pintados daqui para frente. E hoje a gente já vai começar a brincar, a treinar na pasta americana. Então eu forrei essa tábua aqui e dividi ela em 4, foi bem fácil porque é uma tábua quadrada, então foi fácil dividir aqui ao meio e dividir em 4 partes, porque eu vou fazer 4 desenhos diferentes, sempre mostrando da forma básica e construindo até o final, para a gente chegar aí no personagem, no bonequinho, enfim. Vamos aqui construir vários desenhos bem legais. Então, vamos trabalhar? E aqui eu vou começar por um desenho bem simples, vou fazer um porquinho, esse porquinho que está aparecendo aí na tela, inclusive é uma imagem que eu achei no Google realmente para facilitar a vida de vocês e a gente começar aqui a construção de todo o desenho. Então eu vou fazer aqui essa, não vai ser exatamente uma circunferência, vai ser uma elipse, vou fazer bem de levinho. Olha, eu quase não vou encostar o lápis aqui, tá? Então eu venho aqui só marcando de levinho essa pequena elipse para fazer aqui a forma e a gente depois vai seguir aqui essa forma para fazer o porquinho. Uma coisa importante que eu falei na última aula, e eu vou fazer aqui também ainda mais de levinho, é aquela parte do triângulo. E desse triângulo a gente vai seguir, eu não vou riscar ele todo, é só mesmo para a gente ter aqui uma leve noção desse triângulo que eu tenho aqui dentro. A gente vai posicionar todas as partes aqui do rostinho dele. Então vamos lá. Eu tô aqui trabalhando com um pincel bem fininho. Esse pincel da Luli Candy, ele não tem numeração. Tá dando para ver aqui, olha, da Luli Candy, ele não tem numeração, mas é um pincel bem fininho, como se fosse um pincel aí 00. Então, para unir bem todas as cerdas, eu dou essa giradinha assim, olha, na tinta, no corante, e fica tudo juntinho. Então, vamos aqui para a primeira etapa, que é o contorno desse rostinho dele. Eu venho com o pincel sempre sem encostar o pincel como um todo, só a pontinha do pincel. Quanto menos eu encostar do pincel aqui, mais fininho fica esse traço. Quanto mais eu encostar, mais grosso esse traço vai ficar. Então eu venho aqui, olha, bem fininho. Olha lá, bem fininho. E uma coisa importante, não fique preocupado se você está seguindo algum desenho e não ficou exatamente igual aquele desenho, porque ninguém está vendo o seu ponto de referência. Então, você tem ali aquela referência, mas ninguém está vendo, fazendo cara crachá, sabe como é que é? Ninguém está vendo exatamente o que você está fazendo, o modelo que você está seguindo. Então, o que você está fazendo, você tem que saber o resultado que você quer para o seu espectador, para a pessoa que vai receber o seu bolo, que vai receber o seu trabalho. Então, não se preocupe se não está exatamente igual ao desenho original. Bom, eu aqui marquei o triângulo, né, aqui no centro e as pontinhas do triângulo e exatamente dessa pontinha aqui do triângulo que eu vou marcar o centro
da orelhinha que eu vou fazer aqui do porquinho. Então, eu vou fazer como se fosse um triângulo também, só que um pouquinho mais arredondado. Na mesma altura, eu venho aqui também nesse centro. Então, aqui é o centro e marco, olha lá, vindo aqui na mesma altura e vou marcar a orelhinha do outro lado. Então, a gente tem a orelhinha posicionada no mesmo ângulo, tá certo? Então, tá aqui, olha, o centro do triângulo e o centro do triângulo. Aqui, nesta base também, ao centro dessa circunferência, então aqui, olha, com o lápis, bem nesse centro aqui, e nesse centro aqui, eu vou marcar a altura do focinho. Então, eu venho com outra circunferência, no mesmo formato dessa principal, e faço aqui o focinho. Então, tá vendo aqui? Marquei o focinho bem no centro do rostinho dele. E vou também nesse centro marcar aqui a boquinha. Então, eu venho aqui, ó, e marco a boquinha bem aqui nesse centro, como se fosse uma outra circunferência aqui nesse mesmo ponto. E aqui eu dividi esse meio, então volto aqui com o lápis para ficar bem suave. Então, dividi aqui este meio. E aqui, novamente, eu vou dividir o meio desses dois lados. E vou dividir essa parte do focinho em 4 partes. Então, dividir antes aqui, inicial ao meio. Essa parte a gente divide em 2 e essa também. Por quê? Aqui eu vou marcar, olha, o buraco do focinho. Eu vou fazer uma elipse bem comprida para fazer aqui o buraco desse focinho. Então, ali, na mesma altura, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá vendo? E aí, ele fica bem equidistante. Nessa mesma medida, eu vou marcar os olhos. Então, aqui na mesma medida desse focinho, eu vou marcar o pontinho do olho. Então, eu venho aqui e faço aqui a bolinha do olho. E eu estou dentro do triângulo, vendo? Eu aqui estou dentro do triângulo. E aqui a gente já tem o rosto do porquinho. No desenho aqui original, ainda tem uma bochechinha nessa mesma linha que a gente traçou aqui. Então, vindo aqui, olha, com o lápis. Então, nessa mesma linha que foi traçada aqui para trazer a altura do focinho, eu vou marcar essa bochechinha um pouquinho mais pro alto. Eu venho aqui e faço só de levinho a bochechinha do porquinho. Então, agora seguindo essa linha exatamente dessa bochechinha que foi marcada, eu vou, depois eu venho com o pincel aqui, limpinho, e vou limpar esse risco que eu fiz aqui sem querer a mais. Então, seguindo essa mesma marcação aqui, olha, bem no centro, como se eu tivesse aqui um retângulo, olha, foi dessa linha aqui que eu marquei essa bochechinha. Então, nessa linha, eu vou fazer um quadradinho aqui para baixo. Então, aqui eu vou seguir um quadradinho, mas eu vou esticar um pouquinho só para fazer aqui os pezinhos. Então, eu vou só dar uma esticadinha, mas aqui é como se eu tivesse um quadrado. E aqui, ó, fechei e fiz a parte da perninha. Poderia fazer, inclusive, uns dedinhos aqui, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Só aqui 3 curvinhas, pronto, eu já tenho os dedinhos dele. E aqui dentro, eu posso vir só fazendo aqui a patinha também, olha. Faço um W para um lado
nessa mesma medida aqui, ó, e um W pro outro lado. E eu já tenho aqui o bracinho. O que falta, só o rabo, que eu venho aqui, ó, e faço uma curvinha e puxo. E aqui, então, eu tenho o porquinho. Para limpar ali, eu venho com um pincel bem limpinho, molhei um pouquinho na água filtrada e vou aqui, ó, limpar e retirar esse excesso para ele ficar certinho, tá vendo? Sempre limpando, deixando o pincel bem limpinho, tirando o excesso, e a gente consegue tirar e fazer o efeito de borracha, tá? A mesma coisa nesses riscos que ficaram aqui do lápis, eu faço a mesma coisa, eu venho com esse pincel limpo e venho só com a água filtrada e tiro as marcações. E sempre lembrando de tirar o excesso, não deixar nenhuma gota dessa água para depois não fazer um buraco na sua pasta americana, tá? E deixa secar. Se ficar ainda alguma marca, você volta e tira novamente. E agora eu vou fazer um todo redondinho, que vai ser um elefante. Então, como eu sou destra, eu vou passar para esse lado aqui, para eu não sujar nenhum desenho aqui com a minha mão. Eu vou fazer aqui com lápis para ficar fácil também de ver. Eu vou fazer aqui um círculo. Eu fiz aqui um círculo e agora eu vou encaixar neste centro, então aqui bem no centro, outro círculo menor para fazer a cabeça. Então eu venho aqui com um círculo menor e faço a posição da cabeça, certo? Então toda essa parte central eu vou apagar, tá? Nada disso vai existir. E aqui eu vou fazer, na verdade, seriam 4 bolinhas menores. Então, como se eu tivesse uma bolinha aqui e outra menorzinha aqui. E eu vou fazer esse contorno. Então, novamente, olha lá, o triângulo. Faço aqui a ideia do triângulo e a partir da ponta desse triângulo é que a gente vem fazendo a orelha. Então, da mesma forma, eu venho aqui posicionar na mesma altura. Então, eu venho aqui com a primeira esfera e a segunda aqui embaixo, fazendo a pontinha, olha lá. Então, aqui, viu quantas esferas eu fiz para fazer a orelha. Toda essa parte central a gente vai apagar, tá? E aqui embaixo, bem aqui, nessa interseção, então nessas interseções aqui, eu vou traçar aqui, olha, esse retângulo aqui. Eu venho também no centro, marcando a patinha. Então, venho aqui com a bolinha da patinha. Então, repara quantas esferas eu fiz para poder construir. E aqui eu venho só com a água e vou apagar. A água é a borracha e eu vou apagar todo esse centro. Na realidade, eu tô fazendo isso aqui só para demonstrar como é essa questão da construção. Você não precisa riscar o bolo como eu tô riscando aqui dessa forma. É só realmente para mostrar as suas linhas guia, tá? Da mesma forma que na parte interna da orelha também eu vou apagar. E a gente vai unir essas duas pontas. E agora aqui apago essa linha também, vou apagar tudo. Foi só realmente para ajudar a construir. E aqui bem no centro eu também vou apagar
para a gente colocar aqui um retângulo para fazer a tromba. Só que a gente vai colocar uma forma, é claro, para fazer a tromba seguindo aqui, a tromba fazendo aqui um desenho diferente, não ficar muito retinha. Eu venho aqui contornando esse desenho e aqui a gente vai ganhando a forma dele. E repara que eu só estou encostando a ponta do pincel. Então aqui, olha, eu vou seguir e eu vou unir uma esfera a outra. E aqui eu fiz a orelha. Eu poderia inclusive fazer entrando um pouquinho, dar mais uma forma, ainda dar mais um movimento a essa orelhinha. Mas aqui eu vou seguir reto para ficar mais fácil possível. Aqui eu vou fazer um tracinho reto, só para fazer a pata dele realmente encostando no chão, mas é a esfera, tá? Pronto, olha, fiz ali retinho e continuo aqui com a barriguinha dele. Eu vou agora, a tromba, fazer aqui o retângulo, mas com leves curvinhas, tá? Então, faço aqui, olha, uma curvinha. Sigo aqui o retângulo e venho diminuindo, fazendo aqui a curvinha, fazendo outra esfera para fazer a pontinha aqui dessa tromba. A mesma coisa eu venho também como se fossem triângulos bem compridos para fazer aqui a presa dele. E só faço uma curvinha aqui em cima. Na mesma altura do outro lado, faço aqui esse triângulo bem comprido e a curvinha para cima. Para a gente dar volume a essa tromba, eu faço aqui, olha só, tracinhos, fazendo a questão do volume dessa tromba. O olho eu vou seguir nessa mesma medida aqui, como se fosse o centro dessa esfera, e marcando aqui, olha, exatamente na altura dessa presa. Então, eu venho aqui, olha, compridinho e faço esse olhinho dele aqui, ó. Só um compridinho aqui. Então, aqui no meio, nessa altura, eu venho aqui e faço. Essa orelha eu poderia fazer maior. Eu poderia fazer também o pezinho dele maior, mas aqui já dá para a gente entender bem. E aqui eu vou fazer a patinha dele com 3 meias esferas. E aí a gente marca aqui os dedinhos, as patinhas. 2 e 3. Só estou reforçando aqui essa pontinha. E temos aqui um elefantinho. Eu poderia, inclusive, também, da mesma forma que a gente fez ali com o rabinho, eu venho aqui, olha, com o rabinho também do elefante. Olha lá. Então, já temos 2 personagens traçados da mesma forma, sempre com a circunferência. E vamos fazer um macaquinho. Eu vou fazer o rosto arredondado, mas um pouco mais quadradinho, como se fosse um quadrado com as pontinhas arredondadas. Então, ó, bem de levinho aqui. E aqui do lado a gente faz um pouco mais retinho. Então, como se eu tivesse aqui só cortando, em vez de complementar e fazer essa esfera toda redondinha, eu fiz um leve corte nessa lateral. E a orelha dele, ao invés de subir, eu vou descer. Eu vou botar a orelha desse macaquinho bem para baixo e eu vou fazer 2 esferas só. Então, na verdade, eu vou cortar o rostinho dele. E aqui, novamente, a gente divide ao meio e desse ponto a gente vai começar aqui a traçar toda a brincadeira. Então, bem aqui nesse meio, eu vou fazer como se fossem 2 circunferências, mas só a parte de cima, para fazer aqui, ó, o
biquinho aqui da marcação dele do pelo, que faz aquele biquinho aqui de um lado e de outro. E exatamente dessa altura que eu tô marcando até aqui, essa parte onde começa a curva virar realmente a orelha. Então eu venho aqui com uma esfera, também pela metade, eu não preciso completar do outro lado, nessa altura até, olha, se quiser traçar aqui, só para saber onde vai ser o final dessa outra esfera. Então, venho aqui e marco a parte aqui da orelhinha. O corpinho nós vamos fazer como um triângulo, só que o triângulo ele não vai começar daqui dessa ponta. O triângulo ele vai começar um pouquinho mais aqui, como seria a parte da boca, tá? Então, aqui, olha, onde tá essa parte aqui da boca, vai começar o triângulo do corpo. Então, eu venho aqui e traço esse triângulo, que na verdade eu não vou fechar ele todo, porque aqui eu vou fazer como se fosse também uma outra bolinha. Então, vou fazer aqui arredondando. Então, aqui, ó, para fazer a parte da roupinha dele, tá vendo? Então, aqui a gente vai sair desse mesmo ponto, ó, daqui agora outro triângulo, o bracinho, a mesma coisa aqui, desse ponto, o bracinho. E aí a gente tem na medida correta, tá vendo? Eu só vou fazer uma curvinha para poder marcar direitinho. Eu venho aqui outra esfera e fiz as mãozinhas, a pontinha aqui do bracinho, a mãozinha. Então, duas esferas. Aqui um pequeno retângulo, que eu não vou riscar a parte da lateral, só o centro. Por quê? Porque aqui a mesma coisa, eu vou colocar duas esferas e tá vendo? Eu tenho a perninha dele. Então, sempre arredondando, tá? Mas aqui seria como se eu tivesse um retângulo. Então, nós temos a esfera que eu cortei um pouquinho a lateral, o triângulo que a gente fez a parte do corpinho dele e aqui a parte da perna, um retângulo com mais duas bolinhas, tá certo? E para cá eu venho uma outra esfera para fazer o rabo. Esse rabinho a gente pode fazer para cima, pode fazer para baixo. E aqui, ó, eu vou só fazer a pontinha aqui dobradinha do rabinho dele. E agora vamos marcar o rosto. Como eu falei, eu vou sair com a boquinha dele bem aqui nesse centro. Então eu fiz aqui, olha, duas esferinhas para cima e venho aqui, ó, aonde começou, nesse ponto aqui, onde saiu o triângulo, eu venho e finalizo essa esfera da boca. Também nessa pontinha aqui, onde a gente traçou o centro, eu vou fazer outro triângulo para fazer também, olha, esse mesmo acabamento do pelinho dele. Então, eu tenho aqui dois triangulinhos e neste centro, então, como se eu tivesse um centro aqui, olha, nessa parte, nessa, eu vou marcar o olho. Então, o olho aqui e o olho aqui. Eu tô marcando tudo com lápis para ficar mais fácil de vocês conseguirem compreender, mas pode fazer tudo direto no pincel, tá certo? Aqui, um pouquinho pro lado do olho, não exatamente abaixo do olho, do mesmo jeito que eu marquei aqui no porquinho, entre o olho e essa pontinha, eu venho, marco essa bochechinha. Olha lá como ele tá realmente ganhando forma. E onde eu tenho aqui a pontinha desse triângulozinho que eu fiz aqui, eu venho e faço uma outra marcação só para marcar a curvinha da orelha. Aqui, só como acabamento, eu vou marcar uma outra circunferência, só a pontinha, então como se eu tivesse uma circunferência toda aqui dentro, só que ele tá de roupa, então não dá para ver a parte da barriguinha dele. Então, marcando sempre
aqui na parte do centro. Sempre não esquece de traçar esse centro, isso é muito importante. E aqui eu tenho a forma dele toda. Então, novamente, eu vou apagar essas linhas guia. Então, um pincel com água. E não é para encharcar esse pincel não, tá? É só um pouquinho mesmo para ele tirar esse excesso aqui. E sempre limpando esse pincel. E aí a gente consegue apagar tudo. E aqui eu tô marcando só o contorno. Mas depois, numa próxima aula, a gente vai pintar esses desenhos. Então, vamos lá. Então, repare, conforme eu vou aqui marcando, você vai identificando essas circunferências que eu fui marcando. Você consegue enxergar toda a forma principal que vai construindo cada curvinha e cada forma realmente aqui do personagem. Então, o olho eu vou pintar ele por inteiro, mas o restante aqui é só contorno realmente. Olha lá como é que o rostinho desse macaquinho já tá bem bacana. E aqui eu não fiz antes no desenho, mas a gente pode seguir a mesma forma bem aqui no centro. E fazer aqui, olha, já que ele tá de roupa, um chapéuzinho para ele. Pronto, ó. Já ficou aqui com um chapéuzinho bem bacana. E eu tô aqui usando a Edible Art para fazer toda essa marcação, mas não tem necessidade, tá? Você pode trabalhar aí com o corante que você tiver acesso. Então, pode ser um corante em gel, pode ser um corante em pó, o corante que você realmente tem acesso. E eu tô aqui aproveitando e diluindo no álcool de cereal para essa tinta escorregar mais fácil. E aí a gente consegue ter um traço bem melhor. Então aqui a última parte do retângulo com 2 bolinhas. E por último o rabinho. Esse rabinho aqui eu fiz como se fosse uma espiral e a gente consegue o rabinho dele aqui. Então eu só vou colocar aqui, ó, uma outra esferinha aqui para fazer a parte da golinha. E vamos fazer aqui uns botõezinhos, ó. Um botãozinho sempre 3 é uma boa pedida. E um tracinho aqui para fazer a manga. Pronto, não precisa completar. Só mesmo uns tracinhos e a gente faz aqui a manga. Tá certo? E também um tracinho aqui, sem precisar completar, para fazer a bainha aqui. E ele ficou muito fofo. E agora, por último, vamos fazer uma bonequinha. Essa bonequinha a gente vai construir de forma também aqui bem simples. Então, agora eu vou começar a eliminar um pouquinho alguns traços da linha guia para ficar mais fácil, para a gente não precisar apagar tanto o desenho. Então, eu venho como se fosse aqui a esfera inteira, só que eu vou traçar só a parte do rostinho dela. E aqui para cima, eu já venho bem no centro. Ó, então aqui eu não vou marcar, mas aqui eu já venho bem no centro. Aqui um pontinho aqui já venho com o cabelo, olha. E fazendo a parte superior desse cabelo aqui. Faço aqui um leve biquinho. Venho aqui, olha, com uma circunferência menor, um triângulo. E aí eu já faço aqui, olha, um tupetinho, como é que eu posso chamar? Uma franja e outro triângulo aqui, arredondando. Eu venho agora fazendo parte de cima do cabelo dela. E aqui depois eu vou fazer um coque. Então, eu venho com outra esfera, ainda no centro. Essa esfera, ela acabaria cá embaixo, mas eu venho aqui e faço aqui um coque, que ela é uma japonesinha. Aqui, se eu tivesse marcando o centro, então aqui novamente, eu venho aqui nessa altura e marco aqui o centro. Então, o centro está um pouquinho abaixo por conta do cabelo. Então, ela tem uma área aqui maior. Então, bem nesse centro,
eu vou marcar a boquinha e quase na altura dessa boca, então vai ser um pouquinho abaixo do centro. Na realidade, o olho vai começar nesse centro e vai ser do centro para baixo, tá? Para ela ter uma testa um pouquinho maior. Então, o centro está aqui nessa altura e a partir daqui é que eu venho e coloco o olho. E exatamente nessa altura eu venho e marco as orelhinhas. Então, 2 meias esferas aqui também. E a gente já tem o rostinho da boneca aqui bem japonesinha, olha. Posso inclusive esticar aqui um queixinho. E o rostinho e o corpinho dela, a gente vai fazer como se fosse um trapézio. O que é um trapézio? A gente vai fazer um retângulo e reduzindo um pouquinho essa base. Então, eu venho da altura aqui dos olhos, marco aqui bem nos olhos e vou trazer retinho, abrindo um pouquinho até essa ponta da orelha. Então, como se eu estivesse traçando aqui, essa ponta aqui, olha, eu vou trazer até aqui embaixo, até a gente conseguir chegar nessa ponta aqui do rostinho da orelha. Então, eu venho mais ou menos até aqui e venho trazendo esse trapézio aqui, que é o corpinho dela. E aqui embaixo eu dou uma leve arredondada, não precisa fazer arredondado demais, só um pouquinho. Eu não vou dividir isso exatamente ao centro, da mesma forma que a gente fez com o rosto. Então, eu tenho aqui esse centro, aqui, bem marcadinho aqui no centro, e eu vou marcar o centro aqui, mas vou subir essa faixa para cima. Então, eu venho aqui, ó, e divido ela, a cintura para cima. Novamente, esse centro aqui, eu vou marcar do centro o lado que eu vou trazer até aqui a altura dos olhos. Então, onde começam os olhos, eu vou trazer aqui a gola dela, tá vendo? E venho aqui retinho, aqui novamente, desse ponto aqui dos olhos, eu trago para dentro e fiz aqui a parte central da roupinha. Da ponta externa do olho, eu venho e trago até essa parte final pro bracinho dela. Aqui a mesma coisa, aqui nessa linha principal, eu venho e trago arredondando para baixo. E posso botar aqui também a mãozinha aqui para baixo. Então, repara, novamente, eu fiz a circunferência, só que eu fui simplesmente subindo alguns pontos para ela ter essa diferença de alturas. Então, o olho desceu e a cintura subiu. E aí ela tem essa amplitude aqui de testa e aqui ela sobe a cintura e essa parte do corpo fica menor do que a inferior. Aqui, deixa eu apagar essa linhazinha aqui. E aqui eu vou fazer algumas esferas, 2 bolinhas aqui, como se tivesse uma trançando na outra, e uma aqui um pouquinho mais para baixo. E aqui eu puxo só umas folhinhas e pronto, ela tem aqui um buquezinho. Da mesma forma que eu fiz nesse kimono aqui, eu vou fazer aqui na florzinha, tá vendo? E passo aqui um triângulozinho. E aí eu tenho uma florzinha estilizada. E temos aqui a nossa bonequinha. Então, eu fiz bem clarinho e agora vamos contornar. E eu quero depois que vocês contem quantas esferas eu precisei para construir cada desenho. Que eu fui aqui fazendo uma evolução. Esses 2 são mais elaborados, esses mais simples, os de cima são mais simples. Mas eu quero depois que vocês contem e me digam quantas esferas, quantas formas geométricas eu precisei para construir cada desenho. E aqui a gente vem misturando triângulo
com esfera, com retângulo, no caso o trapézio. Trapézio a gente simplesmente entorta aqui um pouquinho para dentro e a gente faz um trapézio. Vou botar para cá, que agora eu tô do lado de cá. E do mesmo jeito eu só vou aqui, olha, pintar o olhinho. De resto, eu vou deixar só o contorno. E do mesmo jeito que eu seguro o lápis, eu tô segurando o pincel, sem muito mistério, tá? Com a mão delicada. E aqui na roupinha eu não vou subir até a ponta, tá vendo? Eu não vou pintar até lá no topo. Eu vou deixar, ali foi mais como guia, eu vou deixar uma área para fazer parte do bracinho. E repito, não fique com muito medo de quando a gente está copiando algum desenho, você não faz igual, idêntico, ai, não ficou exatamente na mesma proporção. Ninguém está vendo o seu modelo, as pessoas estão vendo o que você fez. Então, não se preocupe se ficou um pouquinho torto, se ficou mais gordinho. Isso é irrelevante, o importante é a mensagem que você está transmitindo. Então, o conceito que você quis passar do seu desenho é o que importa. Quem tá vendo o seu desenho, não a origem, tá bom? E estão aqui todos os 4 desenhos construídos do zero a partir de formas geométricas. A gente conseguiu construir todos eles bem bonitinhos, passando das formas mais básicas, dos 2 primeiros, até as formas um pouco mais elaboradas, usando um pouco mais aqui de triângulos, retângulos, usando formas mais difíceis um pouquinho, porque tem mais informação, mesmo assim, formas fáceis que transformam em personagens que a gente pode perfeitamente usar em qualquer bolo. E aqui o resultado final com todos os personagens. Então, desde aqui do início, a parte bem básica, só com as formas mais simples, esferas, triângulos, retângulos, a gente consegue construir qualquer personagem. Então, desde o mais básico ao aqui um pouquinho mais elaborado, que foram esses de baixo, a gente consegue aí construir tudo o que a gente quiser a partir dessas formas e das linhas guia. É claro que aqui eu fui trabalhando a linha guia só para mostrar como exemplo e fui apagando. Você não precisa fazer isso sempre que for trabalhar, tanto no bolo como qualquer outro projeto que você esteja fazendo com a pasta americana. Você vai trabalhar direto o desenho. Então, você pode fazer pela transferência, faz no papel, marca toda a sua linha guia, transfere somente o que interessa, apagando a linha guia e faz o seu desenho bem limpo, transferindo aí para o seu bolo. Agora, você pode também trabalhar à mão livre, por que não? Mas trabalhar à mão livre é muito importante que você memorize todas essas linhas guias. Então, eu não preciso fazer o risco, fazer aqui a marca, o triângulo, nada disso. Eu vou memorizar. E para memorizar, como a gente consegue memorizar? Só realmente colocando a mão na massa, trabalhando, desenhando bastante. Então, pega um papel, pega a pasta americana, abre aqui como eu fiz, pega uma base, abre e vai brincar e vai riscar. Então, pega aí seu tempo livre, vai assistir um filme, uma novela, um jornal, senta na frente da televisão e começa a brincar, pega ali o papel, como eu falei, a pasta e fica rabiscando. A pasta americana é muito importante você também treinar nela para você entender o material que você vai trabalhar no final. Então, entender a pressão que você vai fazer com o pincel, realmente o traço, treinar o seu traço para o traço ficar cada vez mais firme. Então, é muito importante que você treine, quanto mais, melhor. Quanto mais você estudar, melhor é o resultado final do seu trabalho.
E aí você vai conseguir realmente memorizar todas essas linhas guias e vai fazer o desenho ali, ó, só na sua cabeça. Ninguém tá vendo nada. Você só tá fazendo ali todas as marcações na sua memória realmente e consegue marcar tudo na posição certinha e ficar ali, olha, com acabamento super bacana e um traço todo correto, tudo na posição certinha. E aí, gostou dessa aula? Eu achei que o resultado ficou muito bacana e a próxima aula a gente vai entrar aí sim na parte da pintura e vamos aqui trabalhar chegando realmente no resultado final dos nossos bolos, dos nossos projetos aí que a gente faz, não só bolo, como cupcake, biscoitos, enfim, todos os projetos que você trabalha. Então, te espero na próxima aula.